Olá, tudo bem? Meu nome é Mário Guedes, eu sou professor e coordenador dos cursos de limpeza da FACOP. Bom, o assunto de hoje é sobre pragas urbanas. A gente tem que pensar que as pragas urbanas elas devem permanecer sobre a nossa tutela, sobre a nossa observação durante o ano todo. É sempre bom lembrar que nesse período de inverno as pragas urbanas aparecem com uma menor frequência nos nossos ambientes de trabalho e também nas nossas residências. Mas não necessariamente elas desapareceram. Durante esse período mais frio, não podemos descuidar do controle desses insetos e aracnídeos. Independente da situação de pandemia, por exemplo, o Brasil verifica uma questão bastante grande da proliferação de um principal vetor mosquito, da dengue, que a gente sempre conhece, sempre escuta nos noticiários, nos jornais, que é o Aedes aegypti. É importante lembrar que também durante esse período do ano ele está presente nos quintais de casa, dentro dos criadouros, e que esse animal, que esse inseto, ele também transmite a Zika vírus e o vírus da chikungunya. Então, partindo desse pressuposto que sim, verificamos a incidência de doenças ou enfermidades na população durante o ano todo, e essas enfermidades que são veiculadas por vetores e insetos, os outros animais também estão presentes, como as baratas, os cupins, as formigas, enfim, todas as pragas urbanas que conhecemos. É necessário pensar que diante dessa tarefa de combater ou de manejar as pragas urbanas, é um esforço de todos, Como, por exemplo, neste caso do Aedes aegypti, verificar objetos que possam acumular água e virar assim um criadouro para o mosquito, como, por exemplo, vaso de plantas, pneus, baldes, que muitas vezes estão aí abandonados no quintal das nossas residências, ou no quintal das nossas empresas, nos estoques ou em outros locais nesse sentido. Bom, então a conscientização nesse ponto é extremamente necessária. Além dessa conscientização, pense que outros insetos, além dos mosquitos e ainda mais aracnídeos e outros roedores, se proliferam sim nos ambientes antrópicos, nas cidades. E esses animais eles possuem um comportamento que na biologia chamamos de sinantropia. Essa sinantropia é justamente a capacidade desse animal de se aproximar, fixar a residência e conseguir reproduzir ou manter o seu ciclo de vida próximo ou até mesmo dentro das habitações humanas. Essa capacidade de adaptação das pragas urbanas leva eles sim a esse status de que podem causar problemas não só dentro das residências, mas também nos mais diversos setores de consumo, desde fábricas, desde restaurantes, shopping centers, enfim, numa infinidade de locais onde eles encontrem abrigo, alimento, local seguro para reproduzir e para habitar. Perfeito? Bom, esses animais, além de tudo, além de causar asco, até mesmo um pouco de nojo nas pessoas, eles sim são transmissores, vetores de doenças, de enfermidades ao ser humano, direta ou indiretamente. Algumas baratas, roedores, aranhas, formigas, pulgas, cupins são considerados pragas urbanas e controlar essa proliferação desses animais é uma atividade de importância para a saúde pública e de relevância para garantir a qualidade de vida de todos que compartilham e que estão naquele ambiente. Apesar de existir inúmeras receitas caseiras, produtos sem registro e também esses produtos de fácil acesso, o controle dessas pragas ela deve sim ser e só compete a empresas qualificadas e profissionais adequados a essa função. Porque sim, a necessidade de métodos, de técnicas, de produtos, de equipamentos adequados, garantindo assim não só a saúde do profissional que está aplicando esses produtos, mas também do usuário daquele ambiente. E também devemos pensar que essa qualidade do trabalho realizado, quando ao controle e o manejo de pragas urbanas, minimiza o impacto no meio ambiente, decorrente do uso abusivo desses inseticidas ou produtos químicos para esse fim. Bom, o controle de pragas urbanas, a gente tem que primeiro pensar em dois grandes aspectos.
Trata-se sim de uma questão de saúde pública, uma vez que esses insetos, como já foi falado, e outros animais podem transmitir doenças, mas também ele tem uma relação com a economia e também com a saúde daquelas pessoas que utilizam aquele lugar. E é por meio deste serviço dos controladores de pragas, das empresas que prestam esse serviço, é que sim, a gente consegue manter a sanidade de produtos e outros serviços decorrentes aí. Bom, a sociedade como um todo, nesse sentido, depende da atividade de controle de pragas, né? Desde as indústrias de alimentos, onde é necessário prestar contas aos órgãos de vigilância sanitárias, onde aquelas qualidades ambientais elas são sim salutares para produzir determinados alimentos ou insumos, quanto, né, se formos pensar em grandes aglomerações de gente, de pessoas, esse serviço de controle de pragas é necessário também para, quem sabe, até mesmo controlar certos tipos de endemias ou epidemias que podem acontecer. Sempre que precisamos contratar esses serviços de controle de pragas, devemos verificar a regulamentação das empresas, né? Que elas devem seguir, sim, normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, portarias do Ministério da Saúde, além de outras legislações estaduais e municipais, que podem alterar de acordo com o município ou com o estado. Então, é sempre necessário estar atento a esses pontos, né? Além de outras regulamentações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária coloca que essas empresas precisam estar dentro das conformidades de um local adequado, por exemplo, para estoque e manutenção dos produtos químicos, para guarda de equipamentos e materiais, possuir, isso é muito importante, possuir um profissional habilitado, que é o que chamamos de responsável técnico. Esse responsável técnico, ele é a pessoa que justamente orienta como aqueles serviços serão prestados e de acordo com quais princípios, ou que elabora o procedimento operacional padrão que deve ser, sim, seguido por todo mundo. Bom, apesar disso, né, ou além disso, existe a Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores, que ela coloca alguns pontos que é necessário o consumidor final observar justamente para contratar esses serviços, né? Primeiro, regulamentação perante aos órgãos governamentais reguladores. A existência do responsável técnico. Também a ideia da precificação ou de se realizar os orçamentos para esses serviços de maneira presencial. Entendemos que estamos numa realidade muito mais digital ou virtual hoje em dia, mas quando se trata do controle e manejo de pragas urbanas, é necessário pensar que essas pragas, pela capacidade de adaptação que elas têm, elas podem se comportar diferente em determinados ambientes. Não é porque é a mesma espécie que está ali abundante naquele local que o manejo e o controle de praga vai ter uma receita pronta, perfeito? Então, orçamentos sempre presenciais para verificar justamente as condições do ambiente, as condições biológicas que aquelas espécies habitam e aí sim propor um plano de manejo ou controle de pragas adequados. Bom, outra situação é que preço baixo também não é sinônimo de qualidade. Isso porque, né, os serviços de qualidade, sim, possuem o seu valor com produtos regulamentados e certificados pelos órgãos, realizado por profissionais também treinados e capacitados e seguindo todas as normativas vigentes. É necessário a gente pensar também que as atividades de controle de pragas, elas, além de ter a manutenção da saúde das pessoas, né, necessita justamente de profissionais capacitados para tal fim. Por quê? Os produtos químicos utilizados para o manejo e controle de pragas urbanas, se utilizados de uma maneira incorreta, aplicados de uma maneira equivocada, podem sim trazer danos não só ao operador, ao profissional que está prestando aquele serviço, mas também ao cliente final e ao meio ambiente como um todo. Então, eficácia, qualidade e grande capacitação nesse ramo de serviços são, sim, caracteres muito importantes a se prestar atenção.
Bom, eu agradeço a presença de todos. Essa fala foi baseada num artigo que está publicado na Biblioteca da Universidade Corporativa da FACOP e que pode ser acessado gratuitamente para leitura. Acesse que lá tem muito mais informação complementar a esta fala que foi feita para vocês. Bom, durante todo o período da IGESPO estaremos aqui com diferentes professores, com diferentes profissionais discutindo temas relevantes para o setor de asilo e conservação. Todos os dias, durante a feira, às 13 horas. Eu aguardo todos vocês. Muito obrigado.